לקדושה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונרמתה דמירם בעלמא ואמרו amém. Muito bem. Vamos ver algumas palavrinhas sobre essa paraxá desta semana. Essa semana aqui nós estamos muito fartos de conhecimento sobre ela. Nós temos, acho que se eu não me engano, foram 3 artigos que saíram sobre esta paraxá só essa semana aqui. O último saiu 2 na quinta e 1 na sexta-feira do nosso rabino, que foi a drachá que ele fez ia fazer, né? Porque o nosso horário é diferente lá dos Estados Unidos, que ele ia fazer na sinagoga dele essa semana, no Kabbalah Shabbat. E vamos ver alguns outros pontos aqui também que eu creio que é importante a gente ver, e aconselho vocês todos, se não leram os artigos, leiam, tem muito conhecimento que é importante, é bom, amplia o nosso conhecimento. Tá? É só entrar no blog do nosso site e vocês vão ter lá os artigos. Mas paraxá de hoje é paraxá Beshalach. Beshalach. Beshalach, essa palavra em hebraico, ela quer dizer enviar, mandar embora, soltar. São todos adjetivos que a gente poderia traduzir a palavra Beshalach, e na Torá, na tradução, ela preferiu usar o enviar. E a gente começa dizendo, e foi ao enviar o faraó ao povo, né, e aí começa toda a história da saída do Egito e o que se dá durante essa saída. Como a gente sabe, e creio que todos saibam disso, toda paraxá ela recebe o nome entre as primeiras palavras, ou a palavra mais significativa do início da própria paraxá, que faz com que dê o tom de toda o restante da paraxá. Então, a palavra importante aqui não é e foi ao, né? A primeira palavra importante aqui é enviar, é Beshalach. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte aqui, gente. Para mim, nós podemos tirar uma lição. Se a gente vê por que aconteceu tudo o que aconteceu, se nós voltarmos um pouco no tempo daqui, do que está acontecendo aqui no relato da Torá, nós vamos ver que Moshe, ele já começa toda a história dele, aquela dele vai para uma pequena arca, né, um pequeno cesto de betume por dentro, por fora, muito semelhante à história de Noé, e ele cresce dentro do palácio, ele se revolta por ver os maus tratos, ele acaba matando um egípcio que estava maltratando o povo de Israel, e até o próprio povo o acusa, e ele fica com medo disso e ele foge. Ele foge para onde? Ele foge para o deserto de Midian. E lá ele conhece a sua esposa, ele faz uma grande amizade com o seu sogro, que era sacerdote em Midian, e diz que a Torá diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele era um sacerdote do mesmo Deus que nós
cremos, ele não era um sacerdote pagão. E aí você tem a história da sarça, Deus manda o Moshe ir para o Egito, retornar ao Egito para libertar o povo, e que o Eterno ia fazer três sinais. Três sinais. E com esses três sinais, o faraó iria deixar o povo partir. A grande questão fica ali também do por que então de 3 sinais acontecem 10 sinais, né? E até o faraó realmente livrar. Isso tudo começa com o faraó dizendo, o faraó com o coração duro, dizendo: quem é este Deus? Eu não o conheço. Não tem importância para mim. Não é nada significativo, não é nada para mim. Eu sou o Deus do Egito. Eu sou a, o sol, a estrela do amanhã e tudo mais, aqueles discursos todos, né, que os faraós faziam de se acharem. A partir daí, Deus começa a mostrar quem ele é, ao ponto dos sacerdotes dizerem: não tem mais o que nós fazermos, porque este Deus, ele é Deus, ele é diferente dos nossos deuses, ele está acima de tudo. Então, quando tem esse reconhecimento, mesmo assim, a partir daí continua toda uma trajetória de quebrantar um coração de pedra, de um coração endurecido. Mas chega um momento em que ocorre Bechalar, ocorre o enviar, vai, sai, vão, deixem-me, saiam da minha terra, vão para onde vocês quiserem. E aqui, gente, a gente tem que... Por que eu fiz esse apanhado todo para nós chegarmos na Paraxá de hoje? Porque nós precisamos entender que por mais que um coração de alguém que está no poder esteja endurecido, e nada a ver com os dias de hoje, né, gente? A gente vê assim as pessoas com corações tão abertos, tão dignos, tão éticos, tão morais, tão justos, tão cheios de amor dessas pessoas que estão no poder, que a gente fica assim abismado de como um ser humano pode ser tão maravilhoso, né? E a antítese disso também é verdadeira. Por mais que os corações estejam empedrados, por mais que as pessoas estejam fazendo de tudo para que o povo sofra, por mais que os encargos, os trabalhos, o de não dar os recursos, como começou a acontecer, vocês não vão mais ganhar palha, vocês vão ter que vocês colherem a palha, vocês vão ter que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos, mesmo sem ganhar a palha, vocês se virem, mais tributos, mais tudo. Olha, eu estava falando aqui hoje, antes de iniciarmos o serviço dentro da nossa sala aqui, estava falando como a Torá, ela, um livro de mais de 3.000 anos, de como ela consegue ainda hoje falar coisas que são impactantes e são verdadeiras para nós hoje. Hoje. E eu digo para vocês, por mais que corações estejam empedrecidos, cheios de maldade, cheios de corrupção,
cheios de más intenções com o povo. O Eterno, ele nunca fecha seus olhos. Vai chegar o momento em que essas mesmas pessoas vão dizer: vão, mas o vão não vai ser vão, né? Vai ser ok. Nós reconhecemos quem é o povo, nós reconhecemos quem é Deus. Não tem como. Não tem como. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o quão ele é justo, o quão ele é bom. E ele jamais deixa, seja qual for a nação. Não é só o judeu, gente. Entendam, Deus não é Deus do judeu. Deus é Deus de toda a humanidade, de todas as nações. As pessoas podem seguir religiões diferentes, mas Deus continua sendo Deus de todos. Nós podemos ser rebeldes, mas Deus continua sendo o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Assim como tem casas onde tem filhos que honram os seus pais, na mesma casa, às vezes, pode haver filhos que desonram o seu pai. Aqueles que prezam por aquilo que os antigos diziam, o fio do bigode, e aqueles que desonram o fio do bigode. Aqueles homens que podem se dizer que são verdadeiramente homens, e aqueles que, infelizmente, carecem de sentido e tentam obter esse sentido através da maldade, através de corações empedrecidos, corações duros. E quando isso chega ao poder, isso se torna uma tragédia para todas as nações, para todos os povos, principalmente para o povo local. Todos sofrem. E nós não podemos ficar olhando, porque nós somos judeus, ficar olhando só para a causa judaica. Porque, gente, nós não estamos nesse mundo para olhar para a causa judaica. O Eterno não disse para nós olharmos para a causa judaica. O Eterno, ele mandou que nós fôssemos uma nação kadosh, separada, para que com isso nós pudéssemos ser um reino de sacerdotes, ou seja, pessoas com corações de carne, éticas, morais, justas, que sabem o que é o amor, que sejam como o Eterno é, apaixonado, que tenham uma paixão pela vida, pela honra, pela honestidade, pelo ser humano. E com isso sermos o quê? Luz para as demais nações. Então a nossa causa não é uma causa judaica, a nossa causa é sermos luz para as demais nações. Então nós não podemos achar que não me interessa os outros povos, não me interessa as outras religiões, não me interessa as outras pessoas que não são do meu povo. Porque, infelizmente, isso ocorre dentro do nosso próprio povo. Não nos interessa o que o outro grupo, porque ele é diferente de mim. Ou porque ele é secular, ou porque ele é ortodoxo, ou porque ele é ultra-ortodoxo, ou porque ele é reformista. Essa divisão faz com que os corações fiquem empedrados. E nós precisamos ter aquilo que o Eterno diz: chegará o momento em que eu tirarei o coração de pedra de dentro de vocês e porei um coração de carne, aonde não mais precisará ser ensinada a Torá, porque ela estará gravada
no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Um coração de carne, é um coração que pulsa, é um coração vivo, um coração que a cada batida faz com que a gente reflita qual é o meu propósito. E se você é judeu, o seu propósito é ser separado. O seu propósito é se tornar um sacerdote e entender o que é ser separado e o que é ser um sacerdote. Ser sacerdote não é, eu tenho que ir lá oficiar o serviço no templo. Não, não é isso. Se você acha que é isso, você está enganado. Para que a gente, sabendo o nosso propósito, possamos cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? Ser luz. E se eu não sei o meu propósito, eu não sei quem eu sou, se eu não sei o meu porquê, é como se eu não estivesse plugado na energia elétrica. Eu não estou plugado ao Criador, eu não estou conectado a Ele, e então eu não posso acender a minha luz, porque eu não sou separado, eu não sou kadosh, eu não sou santo, e ser santo não tem nada a ver com o que as outras religiões dizem que é ser santo. E ser separado não tem nada a ver com eu não posso estar vivendo no meio de outras pessoas que não são do meu povo. Se você acha isso, você está enganado. Sinto muito. Você está desconectado com a fonte criadora, a fonte de tudo. O eu sou. O Criador. Por isso eu digo, não quero religião, eu quero espiritualidade, porque a religião sempre dividiu, desde sempre dividiu. E nós não fomos criados para dividir, nós fomos criados para juntar. O que é uma lâmpada? Uma lâmpada é algo que atrai na escuridão, aonde a gente não vê mais luz, a gente acaba vendo a luz de um único ser humano e as pessoas se atraem a isso. Lógico que vem um monte de coisa junto, vem um monte de coisas que não são legais, vem insetos, vem um monte de coisa, mas que quando tocam na luz, essa coisa ruim, essa coisa má, prejudicial, ela se apaga, ela deixa de existir, deixa de estar viva, porque a luz é algo que dissipa as trevas. E haja luz e houve luz, e houve uma separação da luz e das trevas, porque são coisas que não se misturam. E quanto mais luz, menos treva. Quanto mais de nós entendermos quem somos, eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há neste imenso universo. Esse é quem eu sou. Qual é o meu propósito? O meu propósito que Deus me deu como Yehudi, como judeu, é me tornar cada vez mais kadosh. E cada vez mais entender o que é ser um sacerdote. Para que, assim, todo o reino seja um reino de sacerdote. Não só os levitas, não só os Cohen, todos os judeus.
kadosh e sacerdote. Para quê? Para que a gente possa atrair, para que a gente possa ser luz para as demais nações. E então a minha casa será considerada casa de oração para todas as nações. Não é palavra do Charton. Leiam as escrituras, gente. Vamos começar a entender o que nós temos que fazer. Que luz nós emitimos. E enquanto nós não entendermos quem somos, o porquê de nós sermos quem somos. E aqui diz a Torá, ela diz o quê? Que nós somos mimados. Nós lemos, foi lido hoje. Nós somos mimados de Deus. Aí a gente pode dizer assim, caramba, como nós podemos ser mimados se Deus vive descendo a lenha sobre nós? Desde sempre. Vive descendo a lenha. Moshe, porque não falou as palavras e sim deu-lhe uma cajadada na pedra, porque, apesar de ser um homem manso, chega um momento que entra a fúria em ação, não entra na terra prometida. Não pode entrar. Aí o povo, porque vai 10 e voltam para dar notícia da terra, 8 dizem que não vai, porque só dão notícia ruim, 2 dão notícia boa, e todo o povo paga por 40 anos no deserto. E viver no deserto, gente, não é fácil. Aí o povo começa a desobedecer, nem vou contar todas as vezes, mas aí vem os babilônios, aí vem os assírios, primeiro os assírios, depois os babilônios, depois vem Roma, depois vem os gregos, depois vem os muçulmanos, os turcos. E assim sucessivamente, e tudo começa toda hora, toda hora. E até hoje. Depois nós temos as cruzadas, a primeira, a segunda, a terceira. Depois nós temos os pogroms. Depois nós temos toda aquela estrutura. Aí vem o nazismo, a Shoah. Aí a gente recupera a nossa terra como terra nossa, apesar de nós sempre termos estado lá, às vezes em mais número, às vezes em menos número, mas sempre estivemos nela. Aí vem terroristas, aí vem grupos que nos atacam hora, vez, pois, vezes, e ainda a Torá diz que nós somos mimados. E nós precisamos entender o que quer ser mimado de Deus. E ser mimado de Deus é porque Deus nunca nos esquece. Como a gente vai ler lá no final dessa nossa leitura da Torá, que a gente lê ela todo o ano inteira, quando nós chegarmos em Deuteronômio, vai dizer que se nós nos arrependermos, que se nós nos voltarmos novamente para o Criador, se nós sairmos dessa religiosidade e nos conectarmos verdadeiramente com aquilo que é espiritual, que aquilo que é verdadeiro, que aquilo que é puro, que aquilo que é bom,
com a fonte criadora de tudo, então ele nos ouvirá e mais uma vez ele vai vir com mão forte, com braço estendido e nos devolver tudo. Assim como ele nos ouviu há 3.500 anos atrás, quando o povo clamava, sofrendo no Egito. Quem nós somos? O que a gente faz? Quando vai acontecer o enviar? Só que note, gente, hoje é nós que temos que ser enviado, mas não para fora. Nós temos que ser enviado para dentro. Verdadeiramente enviados para dentro de nossas casas, enviados para dentro de nós mesmos, enviados para a sociedade, começando para o nosso grupo familiar, os nossos amigos, o nosso trabalho, a sociedade, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo. Nós temos que ser essa luz. Como está escrito na Torá, se você pegar no capítulo 15, verso 11, quem é como tu? Quem é como tu, Criador? Entre os fortes, eterno. Quem é como tu, forte na santidade, temível em louvores, realizador de milagres? Quando a gente ora pedindo com gratidão pelos enfermos, será que realmente nós somos temíveis? Será que nós somos isso? Temível no nosso louvor. O que quer ser temível no nosso louvor é que quando você fala, céus e terra se movem para tornar algo uma realidade. Mas para isso não pode haver dúvida no coração. Ah, Deus proverá. Gente, Deus provê quando você se mexe. Ah, Deus vai me curar. O que você está fazendo, criatura? Deus vai me prosperar. O que você está fazendo? Deus vai nos livrar desta corrupção generalizada em todos os setores, dessa roubalheira, dessa gastança, dessas imposições cada vez mais taxados, que a gente não sabe como respirar, manipulação de dados, tanto escândalo surgindo um atrás do outro. Um gasto que chega a 1 trilhão só de juro no nosso país. 1 trilhão com T de tatu. Por quê? Por causa dos amigos. E os amigos não são aqueles que sobem no palco para cantar música sertaneja, não. Tanta roubalheira, tanto faraó com coração endurecido e falta Moshe. Falta Moshe.
para chegar e falar. Por quê? Porque nós temos medo. E a gente tem medo por quê? Porque nós não acreditamos no Deus que nós dizemos, pelo menos de boca, que nós acreditamos. Porque se eu acredito neste Deus, eu não posso ter medo de nada. Eu não posso ter medo de mudar, eu não posso ter medo de prosperar, eu não posso ter medo de empreender, eu não posso ter medo de buscar uma melhor oportunidade, eu não posso ter medo de uma enfermidade, por pior que seja a gravidade dela, porque ela está sujeita a meu Deus, que é rei, médico, fiel, justo, misericordioso. É o que a gente ora, mas é o que a gente vive. Será? Será? Será que quando eu louvo, quando eu converso com meu pai, será que eu sou temível? Será que os céus não se movem? Será que eu tenho verdadeira. Não adianta falar emuná. Ah, emuná é manter-se firme. Que comumente é chamado popularmente de fé. E a gente fala de emuná. Aí você quer dar brahá para isso, brahá para aquilo. Mas para quê? Se é mecânico, não serve para nada. E boré peri ragafen. Ok, você está dando uma bênção para o vinho. Mas para quê que. Por quê? O que, que isso significa? Aí você dá alimento, bênção para o pão, para os alimentos, para os frutos. O que, que isso significa? Aí a gente começa as orações da manhã e a gente começa a dizer: מודה אני לפניך מלכי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלך הבא אמונתך. Eu te dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua fé em nós. Olha o que, que a gente diz, gente. Vocês já pararam para refletir o que, que a gente está dizendo aqui? Grande é a tua fé em nós. Porque nós somos pequenos. É o eterno que acredita em nós. Ele acredita, quem sabe um dia esse sujeito vai acordar. Ele vai perceber quem ele é. Ele vai entender qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que, que ele tem que fazer enquanto ele estiver vivo nessa terra. Como está faltando gente com coração de carne. E ter a Torá no coração não quer dizer que vai saber que tem que colocar um fio azul no tzitzi, que tem que colocar a mezuzá nos umbrais da casa, que tem que comer kasher, que tem que saber todas as leis. Tem um coração de carne onde a Torá está escrita, não importa, eu sou ético. Não importa o que aconteça, não importa o que, que a circunstância me ofereçam de vantagens. Se não forem lícitas, eu estou fora. Por mais que eu esteja precisando. Se aquilo que eu vou fazer é imoral, eu estou
Fora, não quero. Se você está me oferecendo algo que é imoral, eu não quero. Se aquilo que nós vamos fazer não é justo. E justo tem a ver com justiça, e justiça tem a ver com julgar. E para julgar, eu tenho que entender que Deus diz: não tenha dois pesos e duas medidas. E faz justa, injusto, para vós e para o estrangeiro. Não existe dois pesos numa mesma balança, diferentes. Você sempre tem que ser ilibado. Não é porque ele é meu amigo que eu vou favorecê-lo em um julgamento. Porque o Eterno diz: não olhe para o outro, olhe para a causa. Não importa se ele tem muito dinheiro e o outro não tem dinheiro. Não importa se o outro é de esquerda ou se ele é de direita. Não importa se ele é gordo ou se ele é magro, se ele é rico ou se ele é pobre. Olhe para a causa e julgue. E julgue. Isso é ser justo. Em cima da causa. Mas a gente vê só diferenças, porque a gente só vê o rico e o pobre, o gordo e o magro, o doente e o são, o alto e o anão, o que tem e o que não tem, o que é de direita e o que é de esquerda. A gente não vê pessoas. E não importa, quando tem sofrimento, não importa a origem. Esse sofrimento tem que ser combatido. O mal que causa esse sofrimento tem que ser combatido. E a luz faz exatamente isso. Ela revela, ela afasta a escuridão. Entendam como diz no versículo 17 do capítulo 15. Eu até vou voltar um versículo antes. Olha aqui, versículo 16. Sobre eles caiu o medo e o pavor. Quem é eles? Os de coração endurecidos. Vai cair o medo e o pavor sobre eles. Com a grandeza do teu braço, calaram-se como pedra, até que passe o teu povo eterno, até que passe o povo que tu mimaste, que eu acabei de falar para vocês. E aí vem, e tu os trarás e os plantarás no monte de tua herança, lugar preparado para a tua morada, que fizeste eterno. O santuário, ó Eterno, que estabeleceram tuas mãos. O Eterno então reinará para todo o sempre. Que é o que a gente diz. Lembre que você tem escolhas, porque hoje nós estamos diante das águas de mar. E Mará são águas intragáveis. Não dá para beber, não dá para saciar a sede. Mas se nós agirmos, essas águas se tornarão águas que se adoçam, águas que se tornam saborosas, águas que se tornam potáveis.
gostosas, refrescantes, que vão matar a sede. Mas para isso precisa de ação. Qual é o nosso coração, gente? Deus já começou a trabalhar no seu coração para ele se sair, porque ele mesmo diz: o coração de vocês é um coração de pedra. Vocês são um povo de dura serviço. Vocês não querem se curvar. Isso aqui não se abaixa. Não adianta ficar orando e fazendo assim, ó. Isso aqui é movimento de cintura. Não é um movimento de coluna, de cerviz. Se prostra, se rende. O teu pensamento tem que ser igual ao teu sentimento. Isso gera emoção de gratidão. O pensamento e o sentimento geram a emoção. E a emoção vai gerar o comportamento grato. E aí você pluga a tua lâmpadazinha no Benjamin. Os mais antigos vão saber o que é isso, talvez os novos não saibam, né? Que é o soquete da lâmpada do eterno. E aí a tua luz, puf, liga, ilumina, atrai. E as pessoas vão dizer: eu quero ser como ele. Um funcionário, um empreendedor, seja lá o que for, que é ético, que é moral, que é justo, que ama. Não é, você, para isso, você tem que comer caché. Você não pode mais comer carne de porco. Você não pode mais comer camarão. Você tem que abandonar a sua religião. Eu acho que todo mundo tem que abandonar a religião. Todo mundo tem que voltar para o espiritual. Religião é cheia de dogma, cheio de doutrinação. E tudo que doutrina limita, deixa a gente quadrado. A gente não se encaixa mais. Tudo em volta é redondo e você é um quadrado que não encaixa, não consegue entrar. E você quer que todo mundo se encaixe em você e não dá, porque você é quadrado. Será que o Eterno, nesse dia de hoje, não está dizendo para nós: estou te enviando? Seja uma voz que clama. Quem nós somos, gente? Não adianta você dizer: eu sou judeu. E daí? Que grande coisa. Vai ser grande coisa quando você entender quem é, por que é e o que tem que fazer. E começar a fazer. Porque você sabe o porquê está fazendo e porque você sabe quem é. E se você sabe quem é, você sabe quem é teu pai. Você sabe que tem as costas quentes. Não por um figurão humano, mas você tem as costas quentes por Deus Todo-Poderoso. É Ele que está contigo, em qualquer momento. E na paraxá de hoje, Bessalá, nós possamos verdadeiramente entender que não adianta alguém dizer vai
se você não quer se mexer. Não adianta você ter nascido num lar judaico e você não quer se mexer. Não adianta nada você ter passado por todo um processo e se juntado ao povo se você não quer ir. Você não quer sair. Não quer sair do seu conforto, tá tudo bem, eu ganho bem, eu tenho condições, eu posso, essa coisa piorar, eu posso ir embora, eu posso ter muitas opções. E os que ficam, né? Não é da minha responsabilidade. Bam, bam, bam. Bom, era isso hoje. Se foi muito duro é porque você está muito sensível. Que as minhas palavras possam realmente mexer um pouquinho. Eu sei que eu não falo tão bonito quanto a Camila, né? A Camila fala bonito, até quando ela dá bronca é bonito. Mas cada um, Deus deu